Para isso, vamos considerar que o horário do seu convite é 17 horas, ok? 17 horas. E a partir daqui, a gente vai organizar todo o seu dia, ok? Vamos lá? O primeiro item que você tem que se preocupar é o hotel. Geralmente, os hotéis têm restringido o número de pessoas junto com a noiva naquele dia ali do making off. Quando você alugar a sua suíte de noite de núpcias ou o hotel que você for escolher para poder se arrumar e passar o dia antes do seu casamento, não deixe de perguntar o número de pessoas que você pode levar como acompanhante. Parece uma bobagem, né? Ué, eles limitam o número? Sim. De uns anos para cá, os hotéis começaram a limitar o seu número de acompanhantes dentro do quarto. Ou seja, imagina se você combinou com 2 fotógrafos, 2 filmagens, etc. E chega no dia eles não podem entrar. Que problema? Então, antes de você fechar, não deixe de perguntar quantas pessoas você pode ter com você dentro do seu quarto durante o dia, ok? Bom, dito isso, o outro ponto muito importante é você não lotar o seu quarto de hotel. Eu sei, você quer estar junto com as suas madrinhas, você quer estar junto com as pessoas que você gosta, mas tente limitar o número de pessoas que você coloca dentro do seu quarto. Isso porque isso pode causar muito atraso. Veja bem, eu sei que você, noiva, não vai se atrasar e eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque você vai ser a primeira pessoa a ficar pronta. O maquiador, ele obviamente vai priorizar a noiva. Até porque você tem que ficar pronta antes para poder tirar as fotos posadas no saguão do hotel, na área da piscina ou no jardim, enfim. Então, eu tenho certeza que você vai estar pronta no horário do seu casamento. Mas imagina só, se você chamar 5, 6 madrinhas para se arrumarem com você, mais a sua mãe ou a sua irmã, enfim, uma galera dentro do seu quarto, imagina que em algum momento, se uma delas desandar, ou o cabelo de uma não ficar boa, ou a maquiagem da outra não estiver legal, enfim, isso tudo pode causar um efeito dominó e atrasar a sua cerimônia. Mas, Carol, como é que uma madrinha vai atrasar a minha cerimônia? É claro, se ela é tão importante para estar com você no hotel naquele dia, ela é importante a ponto de você não começar a sua cerimônia sem ela, não é? Então, o que vai acontecer na prática é o seguinte, você vai ficar pronta, você vai descer, vai fazer as fotos, o resto das meninas vão estar lá em cima se arrumando. Em determinado momento, chegamos, digamos, 20 minutos antes do horário do convite, você vai sair do seu hotel, vai linda e bela para a cerimônia, a sua mãe talvez esteja pronta também, mas imagina que uma das meninas não esteja. E aí? Que sinuca de bico? O que você vai fazer? Você vai entrar e deixar a sua madrinha que se atrasou? Ou você vai esperar por ela? Provavelmente você vai querer esperar, certo? Até por consideração, por carinho, por amor àquela pessoa. Mas em compensação, a sua cerimônia vai atrasar aí uns bons minutos. Já vi cerimônia atrasar quase 2 horas por conta dessa situação. Então, limite o número de pessoas que vai estar com você no seu hotel. Claro, a sua mãe, a sua irmã, 2 pessoas, no máximo 3. E outra questão muitíssimo importante é sempre consultar o seu maquiador e o seu cabeleireiro se eles têm capacidade de fazer mais de uma pessoa naquele dia. Porque eles têm que se preparar de levar uma equipe para, por exemplo, preparar o cabelo e depois o maquiador principal pega para fazer o cabelo, né? Muitos maquiadores hoje em dia fazem cabelo e maquiagem. Então, para o profissional, às vezes, fazer o cabelo é preciso que alguém prepare ou prepare a pele, enfim. Daí, ele tem que saber quantas pessoas exatamente vão estar com você no dia do seu casamento para que ele se prepare e leve o número de profissionais adequado para auxiliá-lo na função para que nada corra errado. E outra coisa que é muito importante, é claro, é avisar ele do horário que você tem que estar pronta. Para isso, você tem que perguntar ao seu fotógrafo também que horas que você tem que estar pronto para poder descer para fazer as fotos com calma e assim o maquiador tem que se programar para te deixar pronta naquele horário para você poder descer com calma. Ou seja, parecem pequenos detalhes, coisas muito bobas, mas que se não estiverem perfeitamente alinhadas, vão dar problema no dia, tá bom? Vamos recapitular rapidinho? Então, 2 ou 3 pessoas com você no seu quarto, no máximo. Não esqueça de avisar o maquiador quantas pessoas vão estar com você para que ele possa se preparar. E não esqueça também de avisar ele que horas que o seu fotógrafo, com quem você já conversou antes, disse que você tem que estar pronta para poder fazer as fotos posadas. Beleza? Estamos tudo certo por aqui? Ok, vamos prosseguir então para os outros itens que também são bem importantes. Eu sei, é o dia do seu casamento, está no hotel, super bacana, quer relaxar e tudo mais.
mas não abuse da bebida alcoólica, principalmente o seu noivo. Os meninos gostam de reunir os amigos, de fazer um churrasco, de fazer uma reunião às vezes na casa de alguém que tem uma piscina, ou mesmo ir para um hotel também. Vários noivos às vezes optam em alugar uma suíte também no hotel para poder fazer a sua festinha ali particular e ter o registro também às vezes do fotógrafo e do vídeo que vão fazer lá o making off dele. E aí os meninos às vezes gostam de se empolgar um pouco mais, exagerar na bebida. Gente, pense que existe uma festa logo ali, onde as pessoas vão poder beber à vontade. Então, pega leve aí na bebidinha, claro, abre uma garrafa de champanhe, bebe umas cervejinhas, etc., mas com moderação, para que todo mundo esteja absolutamente sóbrio, tranquilo, na hora de sair do hotel para ir para a cerimônia. Um outro item que é muito importante, você não pode deixar de jeito nenhum de cumprir. Coloca na sua cabeça que emagrecer é até o dia do casamento. Aliás, até um dia antes do casamento. No dia do seu casamento, você precisa comer. Eu sei, é um vestido branco, geralmente ele é justo, geralmente ele marca a barriga. Mas olha, nada que você fizer naquele dia vai fazer um milagre tão grande assim que faça alguma diferença. Então, se você já fez a sua dieta, já está linda e bela, seu vestido está perfeito, esqueça esse detalhe, porque nesse dia o mais importante é que você esteja alimentada e que você tenha energia. Se você não almoçar e almoçar bem, você vai chegar na hora da cerimônia morta de fome. Quando a ficha cair, que você entrar, que chegar no altar, talvez você até passe mal ou tenha uma pressão baixa na hora, porque você não se alimentou. Então, acredite em mim, é muito importante que você almoce de verdade no hotel, no salão que você vai estar se arrumando, em casa, em qualquer lugar. E não entra nessa de comer uma saladinha com um peitinho de frango. Cai dentro de uma massa, um arroz, enfim, uma batata, algum carboidrato que vai te dar mais sustância, uma carne, algo que te dê um pouco mais de tempo de digestão para que você esteja, digamos assim, bem forrada até a hora da cerimônia e não tem uma hipoglicemia, enfim, nada que te impeça de curtir ao máximo. Outro detalhe muito importante também é conversar com o seu cerimonial, a pessoa que vai estar lá no dia do seu casamento, sendo os seus olhos, sua ajuda, o seu pensamento. Qual é o momento que o cerimonial vai oferecer a vocês um jantarzinho ou alguma coisa que o buffet vai estar oferecendo para os seus convidados? Geralmente, entre a cerimônia e a entrada no salão, é muito importante que os noivos comam alguma coisa. Então, deixe muito claro isso para o seu cerimonial, se ele não te avisar antes, é claro, que você precisa comer antes de entrar. Porque assim, na hora que vocês começarem a beber, a dançar, etc., e beber mais um pouquinho e tudo mais, vocês não vão correr o risco de depois no dia seguinte não lembrar da festa ou de passar mal na festa. Enfim, gente, é um dia, de novo, muito esperado, muito especial e vocês realmente têm que se alimentar. Depois que a festa começa, a chance de você comer é praticamente zero. Toda hora vai vir um amigo e vai te dar, ou seu cerimonial também, e vai te dar um copinho de bebida, um copo de água, um copo de prosecco, enfim, do que você estiver servindo para os convidados. Mas o fato é que a comida ninguém vai lembrar de te dar. Então, coma antes, almoce e antes de entrar na festa propriamente, também coma alguma coisa. Nem que seja só um pratinho com salgadinhos ou uma daquelas mini porções. Se tiver um jantar, fique à vontade para jantar. Esse momento, tem muitas noivas que não querem perder o tempo de festa e entrar logo na festa, né? Mas acredite, esse é o momento que ou os seus convidados vão estar saindo da igreja e se direcionando para o lugar da festa, ou eles vão estar ali saindo do ambiente da cerimônia do seu espaço para ir começando a se habituar ao ambiente de festa, se a sua cerimônia for no mesmo lugar da festa, certo? Então pense que enquanto vocês estão terminando esse momento de fotos e indo lá para dentro para poder comer alguma coisa, esse é o momento que os seus convidados também estão aproveitando para se ambientar, beber alguma coisa, comer alguma coisa, bater um papo, cumprimentar uns aos outros. Enfim, esse também é o momento inicial e de socialização. Se você sair correndo, fizer a primeira dança de vocês e já abrir logo a pista, a chance é que a maioria dos seus convidados sequer vai apreciar o buffet que você pensou tanto e investiu, às vezes, tanto dinheiro para proporcionar para os seus convidados. Então, tenha em mente que esse momento também é muito importante para os seus convidados, para eles comerem alguma coisa e também curtirem a festa, curtirem o seu buffet até o final, sem a bebedeira, sem passar mal, que é muito desagradável, não só para o convidado, mas para toda a festa, porque envolve
outras pessoas cuidarem daquela pessoa, levarem para o banheiro suja, enfim, é muito problemático quando a gente tem um bêbado que dá trabalho, né? Porque ele não dá trabalho só para uma pessoa, ele envolve às vezes 3, 4, 5, às vezes já acontece ter que chamar a ambulância, o SAMU, no caso do Rio de Janeiro, o SAMU não vai buscar bêbado, gente. Então, se precavejam, porque nesse caso sobra para alguém ter que levar aquela pessoa para o hospital e acaba com a festa, não só dele, como dos noivos que ficam sabendo e também da pessoa que tem que se encarregar de ajudar aquela pessoa. Então, deixe seus convidados comerem bem, coma também, para poder entrar na festa e aproveitar 100% no dia seguinte, lembrar de tudo e, enfim, ser um momento memorável, não só no vídeo e na foto, mas também na sua memória. Bom, pessoal, um outro item que é super importante é o horário da chegada do buquê lá no seu hotel. Existem duas opções. Ou você vai contratar o buquê com uma especialista em buquê, enfim, alguém que vai fazer o buquê especialmente do jeito que você pediu, e geralmente é essa pessoa que também faz as lapelas, e nesse caso você vai pedir para elas entregarem as lapelas e o buquê lá no seu hotel, para que você possa pegar o buquê antes, o fotógrafo tirar foto do buquê, registrar ele bem bonito, isoladamente, e depois também que você faça as fotos posadas. Então, o seu buquê tem que chegar aí pelo menos 1 hora e meia antes do horário das suas fotos posadas. Combine isso também com a empresa que vai entregar para não haver atraso. Ou também pode acontecer de quem esteja fazendo a sua decoração, as flores da sua festa, se encarregue de fazer esse buquê. E aí, nesse caso, é a mesma coisa, é só combinar realmente que levem para lá no hotel que você vai estar hospedado, mais ou menos também nesse horário. Mas nesse caso, as lapelas vão estar às vezes no salão de festa. É o que acontecia muito nos casamentos que eu fazia. A pessoa que fazia as flores para mim geralmente fazia o buquê, as lapelas, o arranjo natural da cabeça para as daminhas. Então o que acontecia? Como eu já estava ali no salão, que eu fazia a decoração, fazia o cerimonial, então eu mesmo já pegava as lapelas, o buquê ia antes para casa pro hotel da noiva e eu pegava as lapelas e levava para festa. Ou seja, praticamente 90% dos casos eu tinha as lapelas já comigo quando eu chegava para organizar a cerimônia. Então essa situação das lapelas atrasarem era muito rara. Mas no caso das lapelas irem para o hotel também, é extremamente importante que alguém da sua família, muito responsável e que seja a segunda pessoa a ficar pronta, ou seja, logo depois de você, que essa pessoa leve as lapelas para a festa. Então assim que você estiver pronta, a próxima pessoa a ficar pronta, você já delega a função que vai levar as lapelas para o cerimonial começar a trabalhar nos padrinhos e colocando as florzinhas para a entrada deles, ou seja, na hora que a gente for começar a cerimônia, nada esteja atravancando ou atrasando todo esse processo inicial. E as lapelas, sem dúvida, são uma grande ajuda porque elas identificam os padrinhos pra gente, então depois na hora da gente fulano, vem pra cá, pra organizar ali a fila do cortejo, da entrada, fica muito mais fácil também pro cerimonial já visualizar quem são essas pessoas. Fora que, é claro, os padrinhos já vão ser... Todo mundo que chega já fala, cadê minha florzinha? Cadê minha florzinha? E daí a gente já tem essa florzinha pra colocar, tá bem? Então, delegue essa função pra alguém, não vai ser você, mas delegue pra alguém muito responsável. E de repente você pensou, minha mãe vai levar e a sua mãe tá atrasada, delega para outra pessoa levar naquele momento, desde que ela chegue o quanto antes pro seu cerimonial, ok? Vamos falar então de uma outra questão super importante, que é o horário que você vai combinar com as pessoas. O seu horário do convite vai ser 17 horas, tá? No nosso casamento fictício aqui. Um parêntese, gente, mesmo que você queira que a sua cerimônia comece às 17h30, esse é o horário real. Você quer que a sua cerimônia comece às 17h30, você vai colocar 30 minutos antes no convite. E 30 minutos antes você vai marcar com os seus padrinhos e com a mãe das daminhas ou dos pajens. Tá? Meia hora antes aqui, gente, é fundamental para que o cerimonial comece a botar arranjinhos na cabeça da noiva, as lapelas nos padrinhos, a identificar as madrinhas. E quando você tem um monte de madrinhas se arrumando com você, olha o problema aqui de novo, né? Que é a hora que essas madrinhas vão chegar aqui, geralmente vem aqui, ó, em cima do laço, se não entre as 5 e as 5h30. Então, quando você tem muita madrinha, fica complicado de você administrar essa organização aqui, que geralmente, gente, às 17h10, o cerimonial, ele já tá organizando a fila para entrar
e para começar o cortejo para que o seu casamento comece de fato às 5h30. Então, você tá vendo aqui como é que quando chega aquele monte de madrinha, todas prontas de uma vez só, isso aqui desanda bastante. E um outro assunto que é muito, muito importante, na verdade é fundamental, é a chegada dos pais. Eu sei, os pais ficam super ansiosos no dia, super nervosos e muitas vezes, quase todos os casamentos, os pais chegam muito depois do horário. É muito importante, gente, que os pais, assim como o noivo, cheguem também no mesmo horário que os padrinhos, ou seja, também meia hora antes do horário do convite. Mas os pais precisam chegar tão cedo? Sim, precisam, porque eles são também anfitriões dos convidados que vão estar chegando ali na festa. Então eles vão recebendo as pessoas e ao mesmo tempo vão relaxando um pouco mais, porque eles ficam muito nervosos, muito ansiosos, eu sei, é super normal. E quando a mãe, gente, chega às vezes atrasada do hotel, em cima da hora da cerimônia, eu fico morrendo de pena, porque ela chega toda esbaforida, toda querendo entregar a almofadinha da aliança, ou não sei o que tá com ela, não sei o que. E ao mesmo tempo todos os convidados vêm falar com ela, ou muitos vêm falar com ela, ou seja, fica super corrido. Ela que já tá com aquela pressão psicológica de estar atrasada, quando chega, finalmente chega, ela se vê rodeada de pessoas e ao mesmo tempo a cerimonialista aqui precisa que ela entre na fila para que a gente comece a cerimônia. Ou seja, a coitada da mãe fica perdidinha, é horrível e eu sempre dou ali uns 5 minutos para ela se ambientar, para que eu puxe ela e converse e mostre o que ela tem que fazer, para onde ela tem que ir, porque àquela altura ela já esqueceu tudo que a gente conversou e eu preciso relembrá-la de tudo que vai acontecer dali para frente, certo? Essa organização dos pais saírem também para o hotel antes do horário e estejam aqui também recepcionando os convidados antes deles chegarem, ok? E o pai da noiva? Carol, mas o pai da noiva quer sempre estar junto da noiva no carro. É verdade, quase sempre os pais vão junto com a noiva dentro do carro. É bem comum isso acontecer, até porque eles estão super nervosos e também querem ir com a filha, que a filha não quer ir sozinha e tudo mais. E aí o que acontece? Eles chegam e ficam lá dentro do carro, esperando o horário da noiva entrar, que é a última pessoa a entrar, não é mesmo? Então o que acontece? Os pais ficam lá dentro, enquanto a mãe está do lado de fora cumprimentando as pessoas. E assim como o noivo. Ou seja, quando termina todo esse momento da cerimônia, o pai não falou com absolutamente ninguém. Ele não cumprimentou nenhum convidado. E aí ele tem que começar todo esse processo de cumprimento quando a cerimônia acaba. Ou seja, para o convidado é complicado porque ele falou com a mãe, mas não falou com o pai. E para o pai também é chato, porque a mãe já falou com todo mundo e ele tem que cumprimentar todo mundo. Enfim, numa outra situação, porque a mãe já falou. Vocês percebem como é delicada essa questão? Então, eu sempre sugiro que, ok, seu pai pode ir com você dentro do carro, menor problema, sendo que quando o seu pai chegar com você dentro do carro, ele sai do carro, vai cumprimentar as pessoas e dali, depois, quando chegar a hora dele tirar você do carro e fazer todo aquele procedimento de entrada na igreja ou na cerimônia, ele vai estar ali, vai tirar do carro e etc. Mas pelo menos ele já falou com todo mundo. E que horas, afinal, que a noiva então tem que estar lá para que nada atrase e que tudo corra super bem? A gente cerimonial, precisa que a noiva esteja lá pelo menos, tá? No horário do convite. Então se programem para chegar no horário do convite, 17 horas, lá no local da sua cerimônia. Se você vai casar num lugar longe do lugar que você está se arrumando, é fundamental que você faça esse trajeto antes, digamos, no sábado anterior ou 2 sábados antes. Pega o seu carrinho, vai até lá, faz esse trajeto para ver no mesmo horário da sua cerimônia, para ver mais ou menos como é que corre o trânsito daquele horário e quanto tempo você vai demorar com esse deslocamento do seu hotel até o local da festa. A partir daí, você já vai saber e vai agendar com seu motorista ou com seu tio e um amigo que vai lá te buscar o horário, digamos que seja 20 minutos do local do seu hotel até o local da cerimônia. Então coloca aí essa margem de meia hora, 40 minutos, porque ele também pode se atrasar. Então você põe aí, digamos, 16h20 para a chegada dele e você entra no carro aí mais ou menos entre 16h20 e 16h35, para que você esteja lá no espaço da cerimônia às 17 horas, que é a hora do convite. Mas, Carol, eu não vou ficar lá mofando esse tempo todo? Vai ficar mofando só um pouquinho.
Avisa assim que você chegar, avisa alguém do cerimonial que você chegou, provavelmente as recepcionistas que estarão na porta, alguém ou um convidado para avisar que você chegou, enfim. E dali o cerimonial já vai ficar muito mais tranquilo que você tá ali e vai poder já coordenar tudo de forma a começar imediatamente. Então, se tem um padrinho faltando, uma dama faltando, alguém faltando na história, basta essa pessoa chegar para que comece o cortejo, já que você tá ali. Porque se você não estiver ali, a coisa corre muito frouxa, no sentido de que os padrinhos podem estar mais relaxados e tal, porque é muito difícil o cerimonial que consegue deixar todo mundo numa fila. Até porque, gente, vamos combinar, é uma festa, é um dia de alegria. E nenhum cerimonial deve se comportar como um sargento, um general. Fica na fila, não pode sair da fila. É muito desagradável, né? Então, eu geralmente deixo os padrinhos ali dentro do meu campo de visão, né? Eles sabem que em algum momento a gente vai se reunir naquele lugar e mais ou menos aí um tempo antes, mais ou menos 5 horas, 5:10, eu reúno todos eles, faço uma fila e explico tudo o que vai acontecer em mínimos detalhes para cada grupo de pessoas. Então, você chegando às 5, eu já tô tranquila que você vai estar lá e que eu posso fazer essa fila. Fala, gente, a noiva já tá aí. Essa é a frase mágica. Gente, a noiva já chegou, a gente pode começar. E daí, realmente, eu posso começar a hora que eu quiser, desde que a fila esteja formada e todo mundo esteja ali, né? Deixe também, gente, sempre avisado ao seu cerimonial quem é a madrinha ou alguém que possa substituir. Ou se alguém for atrasar, ou digamos que um padrinho seu veio de fora, depende de um voo, enfim. De repente, é legal você ter alguém já na cabeça, tipo, quem é que tá aí? Fulano tá aí, minha prima fulana tá aí, então substitui por ela, né? Essa pessoa que tá na manga, dá uma refletida sobre isso antes do evento, para que se alguém atrasar, você possa substituir por outra pessoa imediatamente e aí não atrase tanto assim a sua cerimônia. E também tenha muito na sua cabeça que se a daminha atrasar, talvez você comece sem ela. Porque muitas vezes as crianças são complicadas de sair de casa, a mãe não se programa direito, atrasa pra caramba. E eu já vi casamento, as daminhas atrasarem quase 1 hora, e aí você tem que ter essa reflexão. Se a daminha atrasar, eu vou entrar ou eu não vou entrar? Isso é uma questão absolutamente pessoal, não sou eu que tenho que dizer o que você tem que fazer, até porque depende do seu laço de afinidade, da sua conexão com a daminha, se ela é, digamos, a sua sobrinha, provavelmente você vai aguardar, não é mesmo? Ou então a gente muda o momento da entrada dela. E é muito importante que você confie 100% no seu cerimonial, que vai ser os seus olhos e o seu controle ali do evento no dia. A coordenação geral da coisa está nas mãos dele. E é muito importante que ele seja uma pessoa proativa e ao mesmo tempo agradável, porque ninguém quer ficar ali tomando ordem do cerimonial, não é mesmo? Então é isso. Organize bastante seu dia, se alimente, não beba demais, controle o tempo, se arrume com poucas pessoas. Veja bem a questão do horário com seu maquiador e com seu fotógrafo. Agende o recebimento do buquê 1h30 mais ou menos antes das fotos posadas. Faça uma simulação do seu hotel até a sua cerimônia de forma que você não se atrase e chegue no horário do seu convite para que o cerimonial comece redondinho no horário previsto da cerimônia. Marque com seus padrinhos meia hora antes, assim como suas daminhas e também os seus pais. Convença seu pai a sair do carro e a curtir esse dia um pouquinho antes do horário de começar ali a cerimônia entrando com você. Fale pra ele que é super importante ele ter esse contato com as pessoas antes, cumprimentar as pessoas antes e depois não ter que falar com todo mundo sozinho. Enfim, anote essas dicas, curta bastante, controle seu tempo, não deixe de se alimentar direitinho. Eu tenho certeza que seu dia vai ser incrível. Essas foram as dicas dessa semana, mas na semana que vem tem mais. Fica aqui com a gente, curte esse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!